Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos falar sobre verbos. Nós tentaremos aprofundar um pouquinho sobre verbos, mas quando o assunto exige um pouco mais de conhecimento, a gente vai trabalhar numa live específica. Vamos lá, classificação verbal. Como o verbo se classifica? O verbo se classifica em 5. Eu ia falar 4, mas são 5, tá, galera? São 5 aqui, ó. Os verbos se classificam em verbos regulares, verbos irregulares, verbos pronominais, abundantes e defectivos. Só isso? Ainda bem, né? Muito bem. O que são verbos regulares, galera? Verbos regulares são aqueles verbos que permanecem o radical. Lembra que eu falei do verbo cantar? O verbo cantar, se você pegar o verbo cantar, ele vai permanecer o mesmo radical em todas as conjugações. Pega o presente do verbo cantar e também depois conjuga com o presente do subjuntivo ou com o modo imperativo, vai permanecer o mesmo. Tudo bem que é verbo regular? O radical, a parte que dá o sentido para o verbo, permanece o mesmo. Tá? Vamos para os verbos. Tem que falar direitinho, né, professor? Vamos para os verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles verbos que o radical muda. O radical muda. Eu trouxe um exemplo ali, quando a gente for trabalhar com eles, para você entender como funcionam os verbos irregulares. O verbo regular, o radical, em algum tempo verbal, irá mudar, tá? Irá mudar, beleza? Os defectivos é quando a gente tem duas ou mais, na verdade a gente tem, defectivo, professor, lembra aí, defectivo, uma conjugação incompleta. Eu trouxe um exemplo para você também perceber aí a diferença. Abundantes, duas formas aí de conjugar o mesmo verbo. Nossa, estranho, né, professor? E os pronominais são aqueles acompanhados pronomes oblíquos. Não deixe de assistir a última live que nós fizemos sobre pronome, para você entender o que é pronome oblíquo, tá? Já está no canal uma live sobre pronomes, ou pode até mesmo lá em vídeos que tem um vídeo sobre pronomes. Muito bem. Aqui para você entender, galera. Os verbos regulares, se você observar esse verbo aí, o verbo não mudou, não muda. O radical permanece o mesmo, o radical sempre permanece o mesmo, tá? Por exemplo, eu coloquei o verbo amar ali. O verbo amar, olha que legal, galera. Eu errei ali, hein? Que legal, mas eu vou apagar. O verbo amar, ele não muda, tá? Percebe que aqui, ó, permanece AM, 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 tá? Amar não muda. O irregular, que está errado aqui, que eu acho que eu coloquei errado, mas eu vou colocar agora para você, tá? Vou inserir aqui para você ver. Que lindo, hein, professor? Mancada, galera. Ao vivo é isso mesmo, galera. Ao vivo é isso mesmo. O verbo ser. Vamos colocar aqui o verbo ser. O verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Perceba aí que no verbo ser, colocar aqui, verbo ser, o radical muda. Perceba que na terceira pessoa, deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Veja na terceira pessoa que o verbo, ele mudou. Ele não seguiu o mesmo radical, tá? Então, o verbo ser, ele é um verbo irregular. É um verbo que modifica o seu radical, tá? Modifica o seu radical. Tudo bem o que é verbo irregular, galera? Verbo irregular é quando o seu radical muda, modifica, é alterado. Verbos defectivos. Os verbos defectivos, como eu falei, são verbos que não têm todas as conjugações. Olha, Bia. Bia, um grande abraço. Um grande abraço.
tá? Quero mandar um abraço para meus alunos que estão assistindo, muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Então, Bia, a gente está falando sobre os verbos defectivos, que o professor esqueceu de colocar ali, ó. Olha aí, o professor, ele faz isso de propósito, tá? Eu faço isso de propósito para saber se vocês estão prestando atenção. Você sabe que todo professor erra no quadro para saber se o aluno está prestando atenção, né? Muito bem. Os verbos defectivos são verbos que não têm toda a conjugação. Como você pode ver ali, o verbo falir não tem toda a conjugação. Eu só terei o verbo, a conjugação do nós, tá? Porque se a pessoa não pode. Tenta falar eu fali em... Quer dizer, o verbo falir no presente. Quando eu falo eu fali, estou falando no passado. Porque se eu disser o verbo falir no presente, eu falo é do verbo falar. Então, eu não posso, tá? Então, verbos defectivos são verbos que não têm todas as conjugações, tá? Não tem todas as conjugações. Tem uma lista gigantesca aí de verbos que não tem todas as conjugações. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, volta lá ao vídeo, tá? Quando essa live terminar, você pode assistir essa live, tá? Compartilha aí com seus colegas. Olha, o professor escreveu errado lá, defectivo, sem um E. Nossa, vamos lá, vamos compartilhar para todo mundo ver o erro do professor. Pode mandar, manda aí, galera. Tá bom? Vamos lá. Muito bem. Os verbos abundantes são aqueles verbos que têm duas conjugações. Por isso que é abundante, ou seja, grande quantidade, né? Muito bem. Os verbos abundantes, eles têm duas conjugações, só que a forma regular do verbo, a gente vai usar o verbo auxiliar ter e haver. E a forma irregular, eu vou utilizar o verbo ser e estar. Como assim, professor? Por exemplo, o verbo aceitar. O verbo aceitar, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer o verbo aceitar de duas formas. Primeiro, eu tenho aceitado a sua condição. É uma forma de dizer. Mas eu posso dizer o seguinte, eu sou aceito pelo grupo. Então, eu utilizo o verbo auxiliar aqui, nos verbos abundantes, para dizer se está no particípio regular ou irregular. Tudo bem? Eu trouxe alguns, tá, galera? Tem uma lista de verbos abundantes, tá? O verbo imprimir tem o imprimido e o impresso, tá bom? E aí muita gente tem alguns verbos que fala, nossa, você falou errado, tá errado, não existe isso, tá? Mas joga na cara dele e fala, olha, tem os verbos abundantes e você nunca estudou, querido. Beleza? Muito bem. Verbos abundantes, encerramos por aqui. Agora vamos para os pronominais. Galera, os verbos pronominais são verbos que necessitam de pronomes. Dá uma olhadinha lá no vídeo sobre pronomes, que você vai entender quais são os pronomes oblíquos, tá? Mas o verbo pronominal, os verbos pronominais, eles precisam do pronome oblíquo se, tá? Então aqui eu tenho o apoderar-se, atrever-se, queixar-se, candidatar-se, são verbos que precisam sempre do pronome ser. Por isso que eles são essencialmente pronominais. Porque eles precisam, qualquer coisa que você precisa fazer, você precisa do pronome ser. Já tem um outro tipo que o pronome ser ele não é obrigatório, ele é opcional. Por exemplo, lembrar-se, o verbo lembrar, ele é pronominal por acidente, tá? Por quê? Eu posso dizer assim, ele lembrou-se do livro em cima da mesa, tá? Mas também eu posso utilizar uma frase sem o pronome. Eu posso usar uma frase sem o pronome. Tudo bem, galera? O que são verbos pronominais? E aí nós terminamos essa aula com os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares nada mais é que são verbos que auxiliam. Show! Ótima definição, né? Os verbos auxiliares são os verbos que estão ali ajudando na conjugação de outros verbos, tá? Os verbos auxiliares estão ajudando conjugar, estão ali auxiliares, ajudando os verbos a serem conjugados. Os principais
são verbo ter, haver, ser, estar. Lembra lá dos verbos, os verbos abundantes? Os verbos abundantes, para a conjugação dos verbos abundantes, eu preciso dos verbos auxiliares. Então, vamos precisar saber o que são verbos auxiliares. Os verbos auxiliares, os principais são o verbo ter, haver e estar. Uma dica aqui, ó. Tinham estado, ó, o verbo ter aqui auxiliando o verbo aceitar. Haviam aceitado. O pedido foi, ó, o verbo ser aqui, ó. Foi aceito. O pedido estava, olha aí, estava cancelado. Esqueci aqui, ó, cancelado. Cancelado, ô professor. Quando eu tenho isso aqui, ó, quando eu tenho esse materialzinho aqui, esses dois verbos juntos, galera, quando eu tenho dois verbos juntos valendo um só, quando eu tenho dois verbos juntos valendo um só, eu chamo de locução verbal, tá? Locução verbal nada mais é do que o verbo auxiliar mais o verbo principal. Tá? Isso é locução verbal. Você vai ouvir muito aí alguns textos. Ah, locução verbal é assim por diante, nada mais é do que o verbo auxiliar mais o verbo principal. E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.